Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim! Mais uma semaninha aí, a gente, começando as nossas aulas remotas, fazer todas as atividades com capricho, com atenção, não é mesmo? Fazendo um pouquinho por dia, a gente consegue dar conta de todas as atividades da semana, não é mesmo? Ó, um beijão no coração de vocês e vamos lá para mais uma semana. Combinado? Então vamos! E na nossa aulinha de português, nós vamos fazer lá no livro Buriti. Nós vamos começar essa semana a aprender um pouquinho sobre palavras no diminutivo e no aumentativo. Mas o que isso quer dizer? Então vamos lá. Existem diversas palavras, né? A gente conhece várias palavras que a gente fala, que a gente escreve, que a gente lê. Então, existem palavrinhas que elas estão no aumentativo ou no diminutivo, que é o caso, por exemplo, da palavra casinha. A palavra casinha, quando a gente escreve ou lê ou fala, a gente quer dizer que é uma casa pequena. Por isso que a gente fala que está no diminutivo, que está diminuindo. E quando a gente fala casarão, a gente já quer dizer que essa palavra, que essa casa é grande, que é uma casa grande. Então, ela está no aumentativo. Então, tem a palavra no jeitinho dela normal, que é o jeito primitivo que a gente fala, que é o jeitinho normal, que é a palavra casa. E aí, quando ela modifica para casinha, ela está no diminutivo. E quando ela vai para casarão, ela está no aumentativo. Então, nós vamos ver, alguns exemplos e perceber que quando a gente muda, a gente vai precisar, no finalzinho dessas palavras, usar o NH, que vai dar esse som de nha, nhê, ni, nho, nhu, Quando a gente fala casinha, nha, a gente vai precisar do NH e a vogal A, Por exemplo, carro, que é a palavra normal. Se eu for transformar no diminutivo, vai ficar carrinho. E quando eu falo no aumentativo, é um carrão, Então, carrinho, eu vou precisar do NH, certo? Então, nós vamos ver aí alguns exemplos, Compare o tamanho das figuras e observe a escrita das palavras. Olha aí, nós temos a onça, a oncinha e a onçona. Vocês estão conseguindo ver aí no livro de vocês? Então, aí, ó, tem a onça, que é a palavra normal, Oncinha, que está no diminutivo, e onçona, que está no aumentativo. E aí embaixo nós temos o tamanduá e o tamanduazinho. Então, dois exemplos aí para vocês. Na letra A, tem para vocês reler um trecho de A Onça, a Anta e o Macaco. Então, esse texto nós não lemos, Nós não vimos, então não precisa fazer essa questão, tá? E aí, tem a número 2, que daí vocês vão fazer, tá? Então, a letra A aí, a gente não faz. Então, nós vamos para o número 2. Sublinhe só as palavras em que as terminações inha, inho, zinha, zinho indicam tamanho pequeno. Então, ao ler as palavrinhas, você só vai sublinhar, passar um risquinho embaixo da palavra que está querendo dizer que é algo pequeno. Porque existem palavras que terminam com nho, com nha, e não quer dizer que ela esteja no diminutivo. Então, tem que prestar bem atenção. Então, você vai ler, se a palavra estiver no diminutivo, você vai passar um risquinho embaixo. Combinado? Aí tem a número 3, que você vai ler o nome dessas figuras e depois vai escrever,
no diminutivo o nome delas. Como vai ficar no diminutivo? E tem uma dica aí para vocês. Que quando a última sílaba termina, tem a letra S, não muda, né? Permanece com S para você pôr no diminutivo. Então, quando tem o S no final ou na sílaba final, com sa, se, si, so, su, no final, continua com S. Não muda para Z, que é o zinho, né? Zinho, zinha, não muda para Z. Vai continuar o S e o resto do diminutivo. Então, por exemplo, coração. Como vai ficar a palavra coração no diminutivo? Aí você vai escrever aí na frente para mim. Ônibus, casa e pá. Então, você vai colocar aí para mim direitinho. Em que palavras você manteve o S na escrita? Que você não usou o Z, você continuou com o S. Quais palavras? E o B, em que palavras você acrescentou zinho e zinha? Aí você vai escrever, tá? Reescreva as frases empregando no diminutivo as palavras destacadas. Então, aí tem duas frases, né? A e a B. Que aonde está escrito aí a palavra mais escura, está mais destacada, está o pretinho e mais forte, você vai transformar essa palavra no diminutivo. Então, você vai copiar a frase que está aí normal, né? O resto da frase normal. Quando chegar nessa palavra que está mais escura, você não vai colocá-la do jeito que ela está, você vai mudar para o diminutivo. Ganhei uma irmã. Essa é a frase normal. Meus pais adotaram uma menina linda. Como que vai ficar essa frase no diminutivo? Ganhei uma... Como é que vai ficar irmã no diminutivo? Meus pais adotaram uma menina linda. Como vai ficar menina no diminutivo? E assim vocês vão fazer a mesma coisa na letra B. O cachorro da Vivi parece uma raposa. Então, a palavra que está aí mais escura é raposa. Vocês vão mudar essa palavra para o diminutivo. Como que vai ficar o diminutivo de raposa? Deu para entender? Então, quando a gente fala uma palavra no diminutivo, é que ela quer dizer algo pequeno. Aumentativo, ela está querendo dizer algo grande. Certo? Então, vamos para a próxima atividade aí que vocês irão fazer no caderno. Então, continuando aí, vocês vão responder no caderno. Vocês vão fazer uma lista de 5 palavras para tia no aumentativo e 5 no diminutivo. Podem ser as mesmas palavras, no aumentativo e diminutivo, como ficam as 5 palavras, certo? Aí a tia deu, né, uma observação e um modelinho para vocês. Então, a palavra no primitivo, no aumentativo e no diminutivo. A palavra casa, no aumentativo, casarão. No diminutivo, casinha. A palavra pastel. Como vai ficar no aumentativo? Como que a gente fala a palavra pastel no aumentativo? Quando a gente quer falar que é um pastel grande. É um pastelão. E quando é um pastel pequeno, como que a gente fala? Um pastelzinho. E o nariz, que é a palavra normal, que é a palavra primitiva, tá? No primitivo. Nariz. Como vai ficar no aumentativo? Um narigão. Não é narizão, é narigão. E no diminutivo, como que vai ficar? Narizinho. Certo? Então, preste atenção que no diminutivo, olha o quanto que a gente usou do NH, né? Do casinha, pastelzinho, narizinho. Então, a gente vai ter que, ó, quando escutar esse som nha, a gente sabe que é NH-A. Nho, NH-A.
O não pode esquecer, certo? Então, faça aí no caderno bonitinho, escolha 5 palavras, coloque-as no aumentativo e no diminutivo, certo? Boa aulinha para vocês aí. Beijo! E na nossa aulinha de Lions Quest, né, dessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre tomar decisões e sobre os círculos de cuidados que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente terminou aí o assunto do bullying, né? Que é muito importante, que a gente conversou bastante. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre boas escolhas e as pessoas que fazem parte do nosso círculo de cuidados, tá? Na primeira atividade aí, vocês vão ajudar o personagem a tomar decisões para passar o dia em segurança. Pinte o caminho das boas escolhas. Então, você vai olhar e observar quais são as boas escolhas que tem, né? Em cada desenho que tem aí, você vai ver qual é uma boa escolha. Então, você vai observar o que está acontecendo no desenho e você vai pintar o caminho para o próximo desenho que está mostrando uma boa escolha. E assim, você vai seguir o caminho mostrando as boas escolhas. Pode pegar um lápis de cor e vai fazendo um caminho só nas boas escolhas. Então, você vai olhar o que está acontecendo. Você acha que isso é uma boa escolha? Uma boa ação? Uma boa atitude? Aí você vai ligar o caminho aí, tá? E na próxima atividade, pense nas pessoas que compõem seus círculos de cuidado. Escreva seus nomes ou títulos como doutor, bombeiro, voluntários nos círculos apropriados. Então aí nós temos, né, os círculos de cuidados, que é a família, a sala de aula, escola, comunidade, o país e o mundo. Então, esses 6 círculos são lugares, ambientes, né, tudo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso mundo e que contribui para a vida da gente. Que a gente necessita de cuidados, de atenção, que são essas pessoas que fazem parte de todo esse cuidado, cuidar da gente. Aí na família, quem são as pessoas que fazem parte desse círculo de cuidado seu? Quem cuida de você? Em relação à família. Depois, dentro da sala de aula, quem são as pessoas, né, que fazem parte desse círculo de cuidado, que cuida de você? E na escola, quem são as pessoas que fazem parte? Na sua comunidade, no país e no mundo, né? Quem são as pessoas responsáveis por esse cuidado em relação a você, em relação a outras pessoas? Então, a gente tá tudo ligado, né? Começa lá dentro da casa da gente, aí nos espaços que a gente frequenta, né? Vocês, crianças, frequentam a sala de aula, os adultos já frequentam o trabalho, onde, né, eles passam a maior parte do tempo no ambiente de trabalho. Então, quais pessoas fazem parte desse mundo para vocês? Da sua família, sala de aula, da escola, da comunidade, que é aí o bairro onde você vive, né? No país e no mundo todo. Quem são as pessoas responsáveis por cuidar da gente, de vocês, de todo mundo? Bom? Então, só pensar, converse em casa, né? Dialoguem e cheguem aí às respostas, tá bom? Beijão para vocês. E na nossa aulinha de matemática, lá do livro Buriti, na página 96 e 97, nós vamos começar um assunto muito importante, tá bom? Primeiro, vocês vão aprender, né, a fazer continhas de adição com parcelas iguais.
para a gente entrar no assunto da multiplicação, que é a continha de vezes, tá? Continha de vezes, que é aquela continha que tem esse sinal, né? Xzinho aí. Então, tem a continha de mais, né? Que é o sinalzinho de mais, tem a de menos, depois a gente, né, vai começar a aprender a de vezes, certo? E para a gente começar esse assunto, vocês primeiro precisam fazer continhas de parcelas iguais, para a gente entender o que é a multiplicação, tá bom? Então, antes eu podia somar 3 mais 2, 4 mais 1, né? Agora, nessa continha que a gente vai aprender, nós vamos somar a mesma quantidade várias vezes. Então, vou pegar 2 mais 2 mais 2, vou fazer isso várias vezes. Por isso, né, a gente vai entender o que é vezes. Por que a continha de vezes? De multiplicar. Então, vou pegar o mesmo número, a mesma quantidade, e fazer essa conta somar várias vezes. É o caso aí do número 1, que nós temos 3 cachorrinhos. Cada cachorrinho tem 2 ossinhos, certo? Então, o primeiro cachorrinho tem 2 ossinhos, o segundo tem 2 ossinhos e o terceiro também tem 2. Então, quantos os 3 cachorros têm juntos, né? Quantos ossinhos eles têm juntos? Então, o primeiro tem 2, o outro 2 e o outro 2. Então, pensa, é 2 mais 2 mais 2. Então, eu vou pegar o 2 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Eu vou pegar o 2 3 vezes, né? A gente vai aprender que isso vai significar 2 vezes o 3 vezes o 2 ou 2 vezes o 3. Então, soma quantos ossinhos tem ao todo, tá? Aí, no número 2, a Laura e seus amigos estão brincando com um jogo de cartas, em que cada jogador recebe 3 cartas numeradas. Quantas cartas serão necessárias em um jogo com 5 participantes? Então, vamos pensar. Quantas crianças tem na mesa jogando? 5. Cada criança vai ter que receber 3 cartas. Então, pensa aí, ó. Então, quantas cartinhas que a gente vai precisar aí para jogar? Cada criança vai receber 3 cartas. Cada criança. Então, você vai ter que contar cada uma com 3 cartinhas, para a gente descobrir quantas cartinhas tem ao todo. Então, só pensar, faz pauzinho aí perto das crianças, desenha as cartinhas perto das crianças, usa a estratégia que você conseguir. Se quiser só fazer de cabeça, contando no dedo, pode fazer desenho, ou fazer aí pauzinhos perto das crianças, fique à vontade. Agora, na número 3, você vai precisar bastante atenção, hein? Pode fazer desenho, quanto mais desenho vocês fizerem, mais fácil para vocês entenderem. Na produção de um urso de brinquedo, são usados pedaços de tecido da seguinte maneira: 4 da cor azul, 1 da amarela, 2 da laranja e 2 da verde. Para produzir 2 ursos de brinquedo, são necessários os seguintes pedaços de tecido. Então, você sabe quanto que você vai precisar para fazer um ursinho, né? E para fazer 2, quanto que você vai precisar? Se para fazer um ursinho você precisa de 4 cor azul, né? 4 cores do tom azul, então quantas cores você vai precisar da cor azul para fazer 2 ursinhos? Se você precisa de 4, para fazer 2 ursos, você vai precisar de quanto? E assim você vai seguindo o raciocínio aí. E para produzir 3 ursos, a mesma coisa, você vai pensar. Se para produzir 1, eu preciso de tantas cores.
Para produzir 2, eu preciso... E 3. E assim você vai fazendo o raciocínio, tá? Número 4. Observe os 3 enfeites de porta que Verusca fez para dar às suas amigas. Em cada um dos enfeites, ela colocou 2 passarinhos. Tá vendo o enfeite bonitinho que a Verusca fez para dar para as amiguinhas? Em cada enfeite, ela colocou 2 passarinhos. Então, no primeiro enfeite tem 2, no segundo tem 2, no terceiro tem 2, certo? Conseguiram observar aí? Então, quantos passarinhos Verusca usou ao todo nos 3 enfeites? Para fazer os 3, quantos passarinhos que ela precisou? Fácil, hein? 2, 2, 2. Quanto que deu? Ao todo. E aí, a número 5. Veja a imagem, na imagem, as frutas que Maria vende na sua barraca. Então, lá tem melancia, tem abacaxi, a maçã, mamão, goiaba e tem o preço de cada, fruta que tem aí. Aí na letra A, pela manhã, a Maria vendeu 6 maçãs. Quantos reais ela recebeu pelas maçãs? Então, lá, primeira coisa que você precisa descobrir, maçã. Quanto que custa a maçã? Você vai olhar lá. Descobriu quanto que custa a maçã? Aí você vai ter que fazer a conta para 6 maçãs. Você comprou 6. Quanto que você vai pagar, né? Então, quanto que ela vai receber? Depois, mais tarde, ela vendeu 2 abacaxis. Quantos reais que ela recebeu pelos 2 abacaxis? Então, você vai procurar lá primeiro o abacaxi. Quanto que custa o abacaxi? Ah, você olhou lá, 5 reais de abacaxi. Parabéns, 5 reais, mas ela vendeu 2. 2 abacaxis. Esse custa 5, esse custa 5. Quantos que ela recebeu? E da letra C? Quantos reais Maria recebeu pelas 8 frutas vendidas? Maria recebeu quantos reais pelas 8 frutas vendidas? Então, ela vendeu 6 maçãs, 2 abacaxis. Quantos que ela recebeu? Quanto que ela ganhou nas 6 maçãs, mais quanto que ela ganhou nos 2 abacaxis. E aí, tem o total. Quantos reais que ela recebeu pelas 8 frutas que ela vendeu, certo? 6 maçãs mais 2 abacaxis. Não foi isso? Então, tá bom. Pensem aí, tá? E tem mais uma atividade aí para vocês fazerem no caderno, tá bom? Então, continuando aí para vocês fazerem no caderno, vocês vão representar essas parcelas que estão aí com desenhos e colocar o resultado. A tia deu um exemplo aí embaixo. Por exemplo, a continha é 6 mais 6 mais 6. Então, 3 vezes o 6, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, quanto que vai ficar? 6 mais 6 mais 6. Aí você vai fazer o desenho. A tia mostrei para vocês, ó. 6 bolinhas, mais 6 bolinhas, mais 6 bolinhas. Total dá quanto? Tudo junto? 18. Então, a mesma coisa vocês vão fazer com as continhas que estão aí em cima. 2 mais 2 mais 2. Você vai fazer desenhos para a tia mostrando como que fica essa continha. 2 mais 2 mais 2. Pode fazer 2 pirulitos mais 2 pirulitos mais 2 pirulitos. Quanto que vai dar no total? Depois tem 5 mais 5 mais 5. Posso fazer 5 estrelinhas mais 5 estrelinhas mais 5 estrelinhas. Quanto que eu vou ter no total? Então, eu quero que vocês façam os desenhos. Ah, tia, eu sei fazer de cabeça. Legal, parabéns. Mas eu quero também o desenho, para depois vocês saberem que a multiplicação é isso.
é você pegar uma quantidade e fazer aquilo várias vezes. A mesma quantidade várias vezes. Então, eu quero o desenho para vocês começarem a entender, tá bom? E não esqueça de pôr a resposta lá também na continha, tá bom? Difícil? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Beijão e boa aulinha para vocês. E na nossa aula de história, nós vamos fazer uma atividade divertida. Muito simples, tá bom? Pra gente completar as nossas atividades de recordações, tá? Vocês vão ver que a Maria, o Roberto e Renato e Laura, eles guardaram um baú com vários objetos de recordação, né? Vocês já colocaram aí qual objeto que vocês gostariam de guardar, né, na aula anterior, qual objeto, né, que vocês guardam na família, que dá lembranças, que recordam coisas boas, né? E aí, esses coleguinhas aí, no livro, eles guardaram também no baú vários objetos de recordação. Eles precisam da sua ajuda para encontrar um deles. Leia os balões e circule o objeto que cada um escolheu. Então, você vai ler a dica e descobrir qual é o objeto que eles querem. Aí, você escreve aí embaixo do balão o nome do objeto que você descobriu, né? A Maria, e na caixa do baú, no baú da Maria. Tem a dica aí do lado dela e tem um balãozinho dando a dica. Do Roberto, do Renato, da Laura. Então, leiam as dicas e descubram. Pensem, tá? E olhem os objetos que tem aí dentro do baú para descobrir qual deles que eles estão querendo. Difícil? Não, né? Só pensar aí e escreva o nome do objeto que você descobriu, tá bom? E na nossa aulinha de geografia, a gente vai continuar, né, o nosso assunto sobre comunicação, né? Agora nós vamos ver sobre a comunicação no dia a dia, que são os meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles podem ser tanto individuais como coletivos, tá bom? Quando a gente está próximo das pessoas, a gente utiliza a nossa fala, gestos, né, o nosso corpo, para se comunicar com aquela pessoa que está perto. E com as pessoas que estão longe, como que a gente vai se comunicar? Então, a gente utiliza alguns meios de comunicação, né, para poder estar próximo dessas pessoas, mesmo distantes. É o que a gente está utilizando bastante agora nesse momento, né, de pandemia. A gente está longe das pessoas, mas a gente tenta se comunicar com elas, né, através de alguns meios de comunicação, certo? Então, aí tem algumas questões do livro que não vai dar para vocês responderem no livro. Então, vocês vão ter que ir lá no caderninho responder no caderno, que é a número 1 e número 2. Agora, a número 3, a número 3 já dá para fazer no próprio livro. Número 1. Em sua casa e na escola, de quais maneiras você se comunica com as pessoas que estão perto? Então, com as pessoas que estão perto de você, seja na escola, né, quando você estava lá na escola, ou na sua casa, como você se comunica com as pessoas? E a número 2. Como você se comunica com parentes e amigos que moram longe, em outro bairro ou em outra cidade? Conte para os seus colegas e seu professor. Então, vocês vão escrever, pode fazer vídeo contando, né? Como que você se comunica com as pessoas que estão longe de você. E a número 3. Observe a imagem ao lado. Qual é o meio de comunicação que o Inácio e a Clara estão usando? Então, o Inácio e a Clara, eles são primos e eles vivem em países diferentes. Mas eles estão sempre conversando, estão sempre ali conectados, né, um com o outro. Então, eles se comunicam bastante, embora eles morem bem longe um do outro, né? Então, qual é o meio de comunicação que eles estão usando?
Só de olhar aí você consegue perceber, né? E na letra B, que outros meios de comunicação Inácio e Clara poderiam usar para se comunicar? Além desse que eles estão usando, quais são outros meios de comunicação que eles poderiam usar? E aí, vocês estão vendo aí na página seguinte que os meios de comunicação individuais e meios de comunicação coletivos. Aí fala muito do meio de comunicação utilizado, que é a carta. A carta, acho que vocês nem sabem muito o que é carta. Vocês sabem o que é carta? Vocês já viram falar? Já viram uma carta? Conversa aí com a mamãe e o papai, né? A vovó, que antigamente era tudo através das cartas que as pessoas se comunicavam. E elas demoravam muito tempo para chegar até a pessoa que a gente queria. Quando a gente mandava para alguém que estava longe, demorava para chegar essa carta até a pessoa. Aí até a pessoa responder e mandar a resposta para a gente, demorava tempão. Hoje em dia é tudo muito mais rápido, né? Hoje em dia tem a internet, telefone, tem, né, o celular, tem e-mail, que hoje em dia as pessoas, né, já utilizaram mais, hoje menos, é mais para assuntos mais de trabalho, mas as coisas assim. Mas e-mail também, você mandava por e-mail, né, é tipo um bilhete, uma carta, pelo computador, chegava para a pessoa lá longe, já respondia, mandava pra gente, era muito mais rápido, né? Muito mais rápido do que a carta escrita à mão. Então, a gente tem aí, né? A carta, tem o computador, tem o telefone celular, tem o correio eletrônico, que é o e-mail, que a gente também ainda utiliza, mais para trabalho, mas muita gente ainda utiliza. Então, e no e-mail a gente podia mandar fotos também, né? Vídeos. Então, facilitou demais a comunicação das pessoas que moram longe. Então, ali o Inácio e a Clara estão usando, né, um meio de comunicação, mas aí, nessa outra página, tem alguns outros exemplos que eles poderiam utilizar, porque eles estão longe, então como que poderiam se comunicar? Ah, quebrou esse meio de comunicação que eles estão usando aí. Quebrou. E aí, qual outra forma que eles poderiam se comunicar? Tá? Então, pensem direitinho, conversem em casa, né? Pergunta para a mamãe como que era antigamente, como que eles, né, se comunicavam, a pessoa que estava longe, né? Depois tem o telefone, mas o telefone era caro para a gente ficar ligando também para a pessoa, né? Quanto mais longe era, mais cara era a ligação de telefone. Então, conversem aí para saber como era antigamente. E hoje, tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil. E a gente tá podendo aqui conversar, tá podendo, né, continuar a nossa aula através de alguns meios de comunicação, não é mesmo? Senão vocês não estariam me vendo, não conseguiriam falar, me explicar a matéria, a gente não teria lá informações rapidinho lá no grupo. E a gente, né, hoje em dia tem muito mais comunicação, embora a gente esteja longe, a gente, né, consegue falar um com o outro assim, de uma maneira mais rápido. Imagina se tivesse que escrever carta, até a carta chegar, até vocês responderem, era bem difícil. Mas cada época tem sua história, né? Cada povo vive o seu momento. Então, hoje em dia, as coisas mudam e vão mudar sempre. Sempre vai ter essa mudança. Isso é história, né? Então, boa aulinha para vocês. Pensem em ir, respondam rapidinho. É simples, fácil. Tá bom? Beijão. E na nossa aulinha de ciências, a gente viu semana passada, né, sobre alguns, né, materiais, que cada um tem suas características, né? Então, cada material, ele pode ser resistente, ele pode ser maleável, duro, depende, né? Madeira serve para algumas coisas, o vidro para outros, o metal. Então, a gente viu que vários objetos
são feitos de diferentes materiais. Agora, nossa aulinha de ciências, vocês vão fazer um experimento. Então, vocês vão precisar de alguns objetos aí para vocês fazerem esses experimentos, tá bom? Então, vocês já viram aquela brincadeira do flutua ou afunda? Então, vocês vão ter que realizar aí em casa com a família, tá bom? Vai ser divertido? Quero ver. Então, vocês vão pegar alguns objetos, né? Vai precisar de uma vasilha e colocar água nessa vasilha e alguns objetos. É um material que vocês podem estar utilizando. Então, a bacia grande, de preferência transparente. Água, parafusos, massinha de modelar, giz de cera, rolha de cortiça, borracha, pedras, isopor, lápis de madeira, moeda, potes de plástico, outros materiais que você queira testar. Então, o que você tiver em casa disponível. Se tiver esses materiais, legal. Se não, pegue outros objetos para brincar com a família. Aí, primeiro, você vai levantar suas hipóteses. Então, o que é isso? Você vai pensar. O que você imagina? Com o que você acha se vai flutuar ou vai afundar aquele objeto, dependendo do material, né? Você vai ter que observar se ele é de plástico, se ele é de madeira, se ele é de metal. Então, você vai ter que observar o tipo daquele material e o que vai acontecer com ele sendo jogado na água. Então, aí vocês vão, primeiro, né, dos materiais que a gente colocou aí, vocês vão colocar. Aí tem lá parafuso, massa de modelagem, de cera, rolha de cortiça, borracha. Você vai colocar um xizinho. O que você acha? O parafuso flutua ou afunda? Você vai pôr um x onde você acha. E assim você vai fazer com todos os outros objetos aí. Depois, você vai fazer o teste. Vai fazer o teste, né? Colocar o objeto na água, um de cada vez. Coloca primeiro um objeto, vê o que acontece, marca, registra aí o que aconteceu. Coloca o outro objeto, veja o que aconteceu e registra. Depois você vai comparar se você acertou ou errou na sua hipótese. Número 2. As suas hipóteses estavam corretas? O que aconteceu de maneira diferente do que você imaginava? Você acertou todos? Não, você errou. O que você errou? Né? E aí, depois, no número 3, agora coloque os potes na água com a abertura voltada para cima. E depois, ponha pedras e parafusos em seu interior. O que aconteceu? Desenhe. Você vai desenhar aí o que aconteceu nesse experimento. Então, você vai pegar os potinhos, colocar, né, com a boquinha para cima e vai colocar parafuso e pedras dentro dela. E você vai ver o que vai acontecer. E você vai desenhar o que aconteceu. E por que você acha que isso aconteceu? Então, primeiro você tem que fazer para ver o que vai acontecer. Desenhar e colocar o que você acha que isso aconteceu. Então, pega os potinhos, coloque pedras e parafuso e veja o que acontece. Certo? Então, espero que toda a família participe, né? E brinque, se divirtam e veja aí quem acerta mais, né? Se afunda, se não afunda, se flutua. E prestar atenção no tipo do material que é feito esse objeto. Tá bom? Aí vocês vão ver, nossa, a madeira, ela afunda ou ela flutua. O metal, o que acontece com o metal na água? Ele afunda, flutua. Então, vocês vão, né, observando todas essas informações que vocês vão aprendendo na hora desse experimento. Depois conta pra mim como é que foi, tá? Beijão, boa aulinha aí, bom experimento para vocês. Espero que toda a família participe junto. Combinado? Essa semaninha é só, né? Espero que vocês façam com atenção, com capricho, que dê tudo certo, que todo mundo esteja bem. Obrigada, né? Boa aulinha para todos. Boa semana para todos nós. Fiquem bem, né? Um beijo no coração de cada um de vocês.
E saibam que a tia tem muita saudade, né? Está com muita saudade de todos vocês. Espero que vocês estejam bem aí, né? Com a família, que esteja tudo certinho com vocês, tá? Beijão, até!